Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 18 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP aprovada pelo Senado libera quase 7 bilhões de reais para 9 ministérios. Indicação de Teori Zavascki passa pela CCJ. Agora falta a análise do plenário. Publicados os vetos da presidente Dilma ao novo texto do Código Florestal. Aprovado o relatório da comissão que analisou a medida provisória sobre dívidas com o PASEP. E foi instalada a comissão mista para analisar a MP que cria a EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou ontem a medida provisória que libera quase 7 bilhões de reais para 9 ministérios. A MP 573 faz parte do PAC Equipamentos, programa de compras do governo federal para incentivar a indústria e o desenvolvimento. Educação, saúde e transportes são alguns dos 9 ministérios beneficiados pela medida provisória. A MP 573 libera 6 bilhões e 843 milhões de reais para serem usados em diversas ações, como compra de motos para a Polícia Rodoviária Federal, ônibus escolares, ambulâncias, unidades de atendimento odontológico, veículos militares, tratores e trens. A MP, aprovada pelo plenário, faz parte do programa do governo federal PAC Equipamentos, que busca incentivar o desenvolvimento nacional. Durante a sessão, os senadores tucanos reclamaram da falta de revezamento entre parlamentares do governo e da oposição no comando das comissões mistas que analisam medidas provisórias. É uma coisa estarrecedora. A gente vê que a direção da mesa da comissão está sendo revezada pelo PT e PMDB em todas as matérias. O bloco da minoria é composto por 15 senadores e é justo que se estabeleça uma participação equânime. O presidente José Sarney disse que sempre procurou distribuir os cargos de forma proporcional quando essa tarefa competia à mesa diretora. Passou a ser dispositivo constitucional a nova sistemática da comissão que é constituída. Quando ela era submetida à indicação pela mesa, a mesa sempre adotou o critério da proporcionalidade e muitas vezes vários dos nossos companheiros da oposição foram relatores de medidas provisórias aqui. Os senadores também aprovaram a indicação de Leonardo Gomes Pereira para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários e de 2 embaixadores, um para Camarões e outro para a Nigéria. E já pode ser votada no plenário a indicação de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro voltou à Comissão de Constituição e Justiça. No mês passado, a sabatina dele na CCJ foi interrompida para que os senadores votassem a medida provisória do Código Florestal. Mais uma vez, Zavascki respondeu a dezenas de perguntas. Ele citou a independência dos poderes ao defender que comissões parlamentares de inquérito não possam convocar ministros do STF e procuradores gerais. Não se indicar através de um poder uma decisão, vamos dizer assim, política, típica do outro poder. Como não pode o judiciário impor a um parlamentar que explique a razão da sua decisão política, de política legislativa. Sobre as medidas provisórias, Zavascki defendeu que elas só sejam editadas em casos excepcionais e criticou a inclusão de assuntos diferentes do tema principal. Não conheço precedente definitivo do Supremo sobre isso, mas me parece que, em princípio, essas causas legais sobre matéria que não tenha relação nenhuma com o objeto da medida provisória emendada, me parece que é contra o sistema. Foram cerca de 3 horas de sabatina. Na votação, o indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga do ministro César Peluso foi aprovado pelos senadores quase por unanimidade. 18 votos a favor e uma abstenção. O ministro não se esquivou de responder nenhuma pergunta, foi muito direto, ele respondeu tudo com muita tranquilidade, demonstrando enorme conhecimento jurídico,
para equilíbrio. Um grande jurista e vai fazer um belíssimo trabalho no Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida da aprovação dele no plenário do Senado, pela demonstração que nós tivemos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que é sempre mais severa do que o plenário, porque a sabatina aqui é feita. A presidente Dilma Rousseff vetou 9 itens da medida provisória aprovada pelo Congresso e que modifica o Código Florestal. Os vetos já foram publicados no Diário Oficial de hoje. Foram todos fundamentados naquilo que é o princípio da edição da medida provisória, que significa não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e assegurar a justiça social, a inclusão social no campo, em torno dos direitos dos pequenos proprietários e agricultores familiares. Então, toda a modelagem da discussão do Código Florestal no âmbito do governo federal foi pautado por essas três diretrizes, né? E essas 3 diretrizes orientam os vetos que a Presidente da República decidiu em torno daquilo que veio do chamado projeto de lei, que veio do debate da Comissão Mista no Congresso Nacional. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater os 9 anos do Estatuto do Idoso. A Comissão de Agricultura tem na pauta, entre outros itens, o projeto que criminaliza a venda ilegal de agrotóxicos. O texto prevê penas de prisão de 3 a 6 anos, além de multa. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 8 itens. Entre eles, 3 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para o cargo de embaixador do Brasil no exterior. Um para o Níger, outro para a Namíbia e o terceiro para o Líbano. Além disso, a comissão deve analisar esta manhã um projeto de lei de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, que cria a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da região de fronteira do Brasil. André. Obrigado, Hermes. A comissão mista que analisou a medida provisória sobre dívidas com o PASEP aprovou ontem o texto. A MP segue para a Câmara dos Deputados. A proposta estende até 31 de janeiro do ano que vem o prazo para adesão de estados, municípios e Distrito Federal ao parcelamento do PASEP. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público cria uma poupança para os funcionários, recursos que o governo usa para investir no país. Os débitos com a União poderão ser parcelados em até 180 meses, com redução de 60% das multas e de 25% dos juros. Pela proposta do governo, o prazo para adesão ao parcelamento terminaria em 28 de setembro, mas foi estendido pelo relator da matéria para que os novos prefeitos tenham acesso aos benefícios. O vice-presidente da comissão mista acredita que a medida pode prejudicar o orçamento da União. Me chama a atenção o fato de nós não termos um estudo do impacto sobre a receita geral da União desses novos benefícios aqui garantidos. Muito pelo contrário. É uma forma, inclusive, da União poder recuperar recursos que até então não estavam previstos receberem, considerando que o volume de dívida é alto e a medida provisória possibilita o parcelamento dessa dívida. Isso vai possibilitar e estimular aqueles que estão em dívida, em débito com a União, a pagar os seus débitos. A medida provisória 574 também vai permitir a renegociação da dívida agrícola até 31 de agosto de 2013. O prazo mais longo é para que os produtores possam usar os recursos da safra do ano que vem para saldar os débitos. A MP também vai permitir novas adesões ao Refis, Programa de Recuperação Fiscal. Empresários com dívidas vencidas até novembro de 2008 terão até o dia 31 de dezembro deste ano para renegociar o débito com a União. As parcelas poderão ser divididas em até 180 meses. Nós estamos fazendo de uma forma que o Refis vai reabrir com as mesmas condições que ele tinha anteriormente. Só abre o prazo para que a pessoa possa fazer a opção. Do mesmo jeito a dívida agrícola e do mesmo jeito o PASEP. Instalada ontem, a comissão mista para analisar a medida provisória que cria a Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, vai integrar os vários tipos de transporte. A medida perde a validade no dia 13 de dezembro.
Uma das funções da empresa de planejamento e logística é desenvolver o transporte ferroviário de alta velocidade. A primeira iniciativa vai ser a implantação do trem-bala que liga o Rio de Janeiro a Campinas, passando por São Paulo. Para atrair empresas interessadas no projeto, o governo vai cobrir eventuais prejuízos se a demanda de passageiros não for a esperada. O que amedronta o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, é o risco de mercado. E o governo, ao assumir esse risco, cria um fator de atratividade grande. E o governo está tomando um risco que ele é capaz de gerenciar, porque, na verdade, esse risco é o risco do desenvolvimento do país, é o risco da infraestrutura não ser, de fato, um elemento indutor do desenvolvimento, que a gente acredita que é. A nova empresa também será responsável por pesquisas e projetos que garantam a integração entre as diversas modalidades de transporte. A EPL vai monitorar as concessões do setor. Nos próximos 5 anos, vão ser investidos 133 bilhões de reais em rodovias e ferrovias entregues à iniciativa privada. No caso das ferrovias, houve uma mudança no programa de concessões. Pelo modelo antigo, a mesma empresa administrava a infraestrutura e a prestação de serviços, estabelecendo um monopólio na operação. Agora serão empresas diferentes. A estratégia pretende aumentar a concorrência, o que, segundo estimativas do governo, pode reduzir em 30% o custo do frete. A oposição criticou a medida provisória que cria a empresa. Senadores questionaram a indicação de Bernardo Figueiredo para presidir a EPL. O Senado já havia rejeitado o nome dele para a NTT. Se ele foi recusado para dirigir uma agência reguladora, em nome de que ele pode ser indicado para assumir uma outra função pública de igual importância? Desrespeitoso. E o Senado da República tem que se manifestar. Mais uma vez, através de medida provisória, cria mais uma estrutura pública, não realiza a reforma administrativa, que é essencial para reduzir gastos de custeio e recuperar a capacidade de investir do Estado brasileiro, que está comprometida. É fundamental que o Brasil tenha uma empresa de logística. E é fundamental que, principalmente numa crise econômica, a gente aprimore, amplie, intensifique, principalmente depois das desonerações, o estímulo à economia, o estímulo à indústria, que a gente resolva também o grande gargalo de logística que ficou a vida inteira represado no Brasil. A comissão mista que vai analisar a MP foi instalada nesta quarta-feira. O relator prometeu agilizar a análise da matéria. Já combinamos de fazer uma primeira audiência pública no dia 30, às 2h30 da tarde, onde vamos ouvir o Dr. Bernardo Figueiredo, que está inclusive nomeado como presidente, né, da Empresa Brasileira de Planejamento Logístico, e também no mesmo dia ou no dia seguinte vamos ouvir, a pedido da senadora Ana Amélia, o ex-ministro Delfim Neto, que tem também sugestões a fazer, com a ideia de apresentar o relatório no dia 6 de novembro. Tomou posse ontem o suplente do senador Vicentinho Alves, que se afastou para assumir o cargo de secretário para Assuntos Legislativos do Estado do Tocantins, junto ao Congresso Nacional. João Costa Ribeiro Filho é do partido Pátria Livre. É advogado e professor universitário. Em Tocantins, o senador foi secretário de Segurança, Justiça e Cidadania. Como senador e com a experiência que acumulei ao longo da vida, espero dar uma grande contribuição ao Brasil, no sentido de combater a corrupção, diminuir a distância entre os mais pobres e os ricos, reduzir as desigualdades sociais e regionais e equilibrar a distribuição de riquezas. O Legislativo mudou de endereço na internet. Agora, o Senado, assembleias e câmaras municipais têm um domínio próprio na rede. Em vez de .gov, agora é .leg. Estamos demonstrando para o cidadão que utiliza a internet que fazemos parte de um todo e que, mesmo na diversidade, o poder legislativo é único. O .leg foi desenvolvido por servidores do Senado. 236 casas legislativas já aderiram ao novo domínio, entre elas o próprio Senado, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União, assembleias estaduais e câmaras municipais. Algumas câmaras tinham dificuldade de conseguir o domínio .gov e às vezes acabavam até como .com. Então, a necessidade de ter um domínio do Legislativo, administrado pelo Legislativo, era premente. O domínio lançado nesta quarta-feira já está funcionando.
Nas páginas do Senado, Câmara e TCU, basta trocar o .gov pelo .leg. O Tribunal de Contas da União está no seio do Poder Legislativo e, infelizmente, até pela terminologia do tribunal, muitas vezes ele é identificado como órgão do Poder Judiciário. Agregar a terminação .leg, ela vai conseguir dirimir essas dúvidas da população. Os endereços das assembleias do Amapá, Maranhão e Mato Grosso do Sul passam a ser a sigla do Estado, .leg.br, e os das câmaras municipais, o nome da cidade, a sigla do Estado. Por enquanto, o .gov continua valendo, para não prejudicar os internautas desavisados. Aquele que tenta acessar pelo .gov também vai conseguir, porque ele será automaticamente redirecionado para o mesmo endereço com o .leg.br. Durante algum tempo isso ocorrerá, provavelmente 6 meses a 1 ano. Pelo site interleges.leg.br, as assembleias e câmaras de vereadores têm mais informações para aderir ao novo domínio. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.